Olá, graça e paz. O meu nome é Samuel Silva e você está conectado aqui com o programa Palavra da Vida. Você é muito bem-vindo. Você que mora em Cajazeiras, você que mora aí nos arredores de Cajazeiras, Juazeiro do Norte, toda a região. Para nós é um prazer ter você conosco. E o assunto que temos falado nessas últimas 3 semanas aqui é sobre o DISC. O DISC é um método usado para análise de comportamento. Primeiro, ninguém é perfeito, todos nós estamos aí em construção, estamos melhorando, e nada melhor do que uma ferramenta como esta para tornar a nossa vida e as nossas relações ainda melhores. E com a graça do Senhor Jesus, com o Espírito Santo nos ajudando e nos preparando para o grande dia quando ele voltar. Então, muito obrigado por se conectar conosco, por abrir aí a porta da sua casa, ligar o seu rádio, a sua TV, e para nós é uma honra. Eu quero, antes de apresentar aqui a Juliana, que vai dar a nossa terceira devolutiva, tá? Me deixe fazer aqui algumas preliminares. A primeira é, se você ainda não fez esse teste DISC, que ele não é um teste completo, você tem a oportunidade de fazer, tá? E fazendo o teste, você vai lá no meu canal no YouTube e você acompanha todas as devolutivas. Hoje nós teremos a terceira devolutiva com a Juliana, mas nós já tivemos 2 devolutivas com a Alessandra Rufino, que foi sobre o perfil de dominância, e o influente ou influência, tá bom? Então, uma outra coisa que eu quero pedir para você, se inscreva nas nossas redes sociais. No final, a Juliana vai mencionar, caso você queira se aprofundar, vai mencionar as redes sociais dela, os contatos. E você pode se inscrever nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que é PR Samuel Silva, _, e também lá no meu canal no YouTube. Você acompanha as lives e também tem outros conteúdos que eu tenho postado lá sobre islamismo e pregações, tá bom? O nosso intuito no final das devolutivas, nós vamos marcar uma data e vamos fazer, de repente, uma live mesmo, tá bom? Vamos pensar como faremos. E nós vamos sortear alguns livros para vocês. Então, para que você participe do sorteio, você vai se inscrever nas nossas redes sociais e marcar pelo menos 2 amigos. Então, nós vamos sortear 4 livros, tá? São 2 livros que eu escrevi. O primeiro foi A Bíblia aos Olhos do Islã, que está aqui comigo. Fica meio fosco, mas você pode depois ver melhor. E o segundo livro é O Último Profeta, Jesus ou Maomé. Eu acho que não dá para apresentar direitinho, se eu colocar aqui, O Último Profeta, Jesus ou Maomé. E 2 volumes, eu comprei 10 volumes desse livro para doar, eu já doei alguns, que é o livro do Peter Escaseiro, que eu fiz pelo menos 2 citações dele, que é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Então, eu vou sortear 2 desses livros aqui do Peter Escaseiro, tá bom? Então, serão 4 livros que serão sorteados e você vai recebê-los também gratuitamente aí na sua casa. Mas para isto, você se inscreverá nas nossas redes sociais, porque se inscrevendo, você vai poder concorrer, porque o sorteio será feito eletronicamente, ok? Muito bem-vindos mais uma vez. E eu estou aqui com a Juliana. Nós nos reencontramos, né, Juliana? Verdade, pastor. Quanto tempo, mas estamos juntos de novo. Dizem que até as pedras se encontram, né? A Juliana, eu pedi assim, manda uma mini biografia sua, e ela disse assim, ele pediu para mostrar novamente aqui os livros, deixa eu ver aqui, agora vai dar. Olha só, cadê, Chiquinho? Não está aparecendo direito ainda. Ok, então nós faremos os sorteios dos livros. Para que você participe do sorteio, você tem que se inscrever, porque o sorteio será feito eletronicamente. E eu estou aqui com a Juliana. Prazer ter você aqui conosco, Juliana, para dar a nossa terceira devolutiva.
não é? Prazer é Faz meu. um tempão que a gente não se encontrava, Faz. né? Mas dizem que até as pedras se encontram, então nos encontramos, né? Pois é. Graças a Deus. Eu pedi para ela mandar uma mini biografia, ela escreveu algumas coisas aqui. Ela disse assim, se considera uma eterna aprendiz, apaixonada por desenvolvimento, por pessoas, pela vida e pela área de educação. Ela é graduada em psicologia, com bacharel em administração de empresas, mestrado em teologia, liderança e estudos interdisciplinares. Atua por meio de projetos em recursos humanos através da Semeando Consultoria, como educadora e facilitadora. Treina também, não é? Consultora em orientação profissional e treinamento em desenvolvimento humano na área de liderança e psicologia do trabalho. É uma doutora, a biografia dessa aqui eu vou te contar, hein? Nada, É, nada, não? pastor. Mas é um eterno aprendiz, né? Eu comecei com o Eterno Aprendiz, o resto É, é porque tem que fazer as formalidades, né? você sabe que eu sou PhD, né? Um pobre homem despreparado. Aham. Ô, Ju, vamos conversar um pouquinho aqui. Nós já demos aqui bem-vindo ao nosso público, não é? Eu fiz aí a sua apresentação e quero deixar também a minha gratidão aqui ao pessoal da TV Diário do Sertão, que além de divulgar todo o nosso conteúdo, eles também colocam um resumo das nossas devolutivas no portal, que é um portal também da TV Diário do Sertão, tá bom? Joia. É, me fale um pouco sobre você. Eu apresentei aqui, mas tem alguma outra área que de repente você gostaria de falar? Por que é que você se apaixona tanto pela vida e por pessoas? Porque tudo aqui está muito bem relacionado assim, com gente, não é? Não tem jeito. Você gosta de Uhum. gente mesmo. Aqui pelo preparo acadêmico já dá para perceber. Então me fala aí um pouquinho, fala um pouquinho sobre você. Pastor, eu sempre gostei muito de estudar, assim, desde de menina, assim, sempre gostei muito de estudar. E, e quando eu converti tem 12 anos, eu fiz 12 anos com Jesus aí, e eu tinha uma sede, eu queria ir para o seminário. Todos os cursos da Batista do Povo eu me enfiava em todos, inclusive os seus, né? E eu decidi para o seminário, chegou um ponto que eu entendi que eu precisava ir para o seminário, e as pessoas me perguntavam: você vai ser pastora? Eu falei: não, eu tenho fome e sede, né, da palavra, do evangelho, de Jesus, né? E aí eu fui para o seminário, é, trazendo a questão do estudo, né, em si, e lá tinha um senhor que tinha 5 graduações, e o senhor Navarro, com 85 anos, fazendo um doutorado em teologia, com oitenta e Uau! cinco anos. E eu falei para ele que ele é a minha inspiração, né? Que se Deus me der cabeça boa, pernas boas, saúde, eu pretendo continuar na sala de aula. Então eu fui desenvolvendo para a área de estudos, assim, tem algumas aulas que eu também dou aula com professora convidada em alguns programas customizados, né? Voltado para liderança. E fui para a área de RH, né? Eu comecei na área de negócios, trabalhei 14 anos na área de negócios, dentro de grandes empresas, mas eu tinha sede e eu gostava mais do desenvolvimento da equipe do que, às vezes, propriamente ficar olhando somente o negócio. E aí eu banquei uma transição de carreira há pouco mais de 10 anos, eu fui trabalhar com recrutamento executivo 10 anos atrás, e aí eu fui determinando aí, delineando minha carreira em desenvolvimento humano, e agora estou ampliando em psicologia. Tenho mais 2 anos ainda para concluir a psicologia. Então, estou atendendo clínica também, né? Em Sim, estágio, né, ainda. Mas é isso, é um pouquinho aí da trajetória. Eu acho que enquanto estiver vivo, né, respirando, seja ensino formal ou não, a gente sempre tem que estar se atualizando, né? E essa temática que você trouxe do DISC, já emendando aqui um pouquinho, né, falando, sim, foi um conhecimento que muito me agregou, né? E eu vou atrelar isso à questão da conversão, porque é muito interessante, assim, quando eu converti,
eu também queria ter um temperamento que eu não tinha. Eu achava que só crente mesmo era aquela pessoa S, a gente vai falar do S, né? Que é estabilidade, né? E não, né? Deus criou todos os temperamentos, né? Então, eu brinco que os quatro temperamentos, que a gente já está na terceira live aqui, né, para falar do S, os quatro são caídos, né? Os quatro precisam de redenção, precisam ser redimidos, Com né? certeza. Então, essa temática de hoje tem muito a ver, porque foi um conhecimento que me agregou muito, tanto para me perceber como autoconhecimento, mas como eu perceber o outro também, né? E como Legal. é que eu melhoro a comunicação com o outro. E falando de uma perspectiva cristã, as pessoas geralmente pensam mesmo que quando você se converte ou tem uma experiência com Deus, você vira um ser espiritual, não é? Assim, um anjo, não é? Está quase canonizado, beatificado, não é? E na verdade não é, nós estamos em todo um processo. E quando você fala de que os quatro temperamentos precisam de redenção, isso significa de que a redenção ela nos traz para um propósito muito maior e ela coloca e a redenção nos coloca numa trilha em que essa construção por meio do processo de amadurecimento, de crescimento, de santidade vai fazendo com que a gente se autoaceite em algumas coisas, mas não se acomode, não é? Mas continue prosseguindo para o alvo, como diz o apóstolo Paulo. Você já deu uma palhinha aí sobre o DISC, mas eu queria que você assim pontuasse algumas coisas de maneira assim muito breve sobre o DISC, os perfis. Hoje, obviamente, que a nossa conversa aqui é sobre o estável, não é? Uhum. Mas já falamos sobre o D, já falamos sobre o I. Breve, você já falou da influência do método na sua vida, do método DISC na sua vida, mas pontua algumas coisas assim brevemente, não é? E já podemos aí emendar com as características do perfil estabilidade S. Por gentileza. Joia. Uma coisa importante, assim, Pastor Samuel, eu gosto de sempre de começar essa temática diferenciando personalidade, de temperamento e de caráter, porque há muita confusão, né, nessas questões. Eu falo que, de uma maneira bem objetiva e simples, personalidade é o teu DNA, né, a singularidade com a qual Deus te criou, né? Hum, Temperamento são traços da sua personalidade, como é que você caminha, o jeitão que você caminha no mundo. É o seu idioma preferencial que você caminha no mundo. E caráter, para um efeito didático aqui, é um conjunto de virtudes, e defeitos e pecados que todos nós temos mesmo, que desde que a gente está no ventre, desde que a gente sai do ventre, isso vai formando a nossa vida toda. E eu começo falando disso porque quando a gente está falando do instrumento, o DISC não mede personalidade, ele não mede caráter. Então, às vezes, já teve empresa que falou, Juliana, eu quero que você aplique o DISC aqui para saber quem tem caráter, quem não tem, quem que eu mando embora. Eu falei, não, o instrumento não mede isso, né? O instrumento ele mostra a tua facilidade. Tem gente que é mais extrovertida, tem gente que é mais introvertida. E a título de curiosidade, da onde surgiu o DISC, né? O DISC surgiu baseado em conhecimentos bastante antigos, desde a época de Hipócrates, lá hum, atrás, né? Então, desde a época de Empédocles, que ele falava que tinha quatro elementos, né? Então, fogo, ar, terra e água, né? Então, embora a gente conseguiu aprofundar um pouco mais no conteúdo aí no século XX, e aí quem fez isso foi um psicólogo chamado William Moulton Marston, foi um psicólogo americano no hum, pós-guerra, que estava interessado, era uma época que só se estudava patologia, e ele resolveu estudar as emoções das pessoas ditas como normais, né? Pessoas que não sofriam nenhuma patologia. E tinha algumas curiosidades, né? Eles pensando em guerra, né? Segundo, logo ali pós Segunda Guerra, por que que às vezes
tinha pessoas com perfis que eram determinados para ir para a linha de frente, mas na hora que a guerra começava, tinha uma outra liderança situacional. Então, Sim. ele escreveu um livro na época que chama Emoções das Pessoas Normais. E aí Eu vi. ele designou esse conhecimento, ele lapidou esse conhecimento que é antigo, né? Que antigamente falava assim, fulano é colérico, né? Que é o dominante, ou fulano é sanguíneo, que é o influente, né? E tem o melancólico, que é o S, e o fleumático. E Sim. aí o William Moulton Marston conseguiu fazer essa combinação de uma maneira um pouco mais acurada, digamos assim. Obviamente, de lá para cá também teve muitas lapidações, e ele entendeu que qualquer ser humano, não importa se nasceu aqui na Índia, na China ou no Japão, ou numa tribo indígena, né? Então, qualquer ser humano tem esses quatro fatores do temperamento. E aí é importante dizer, Pastor Samuel, que todos nós temos os quatro, ninguém vem zerado em nada, né? Para um efeito didático, a gente está aqui separando as lives, falando Não só sei, do D. não sei se por orgulho ou por humildade, né? Porque a gente, de repente, se adequa numa coisa, encara a guerra, mas também amarela em outros aspectos, né? Pois é, e aí a gente vai desmistificar um pouco desses rótulos, né, que se dão. Tem pessoas que a gente fala que é o perfil puro, é o puro D, é o puro I, que a pessoa tem aquele fator muito intenso alto. Mas a maioria de nós tem de dois, tem alguns que tem até três, é aquela pessoa que não é tão nítida. Tem aquela pessoa que é super carismática, que ela fala, não consegue despedir aquele I que não dá. Curva de rio, né? Vai se despedindo e não sai. Tem aquele mais direto, objetivo, que é o D. Tem o S que quando chega assim, é aquela pessoa que é gostoso estar do lado, ela não invade a privacidade de ninguém, é aquela pessoa mais harmoniosa. E tem um Sim, C que é mais seco, né? Que é de conformidade, que a gente vai falar no próximo. sim. Mas, basicamente, nesse conhecimento, a gente está separando para um efeito didático, mas eu costumo dizer uma coisa também, Pastor Samuel. Ah, O fator que é alto em você é importante você se atentar, porque é teu idioma preferencial, é como você prefere se expressar no mundo. Agora, o que é baixo em você, você também tem que se atentar, porque isso também reflete. E esse conhecimento do DISC, ele é muito aplicável. Quem ouvir a live aqui pode ir na padaria, pode ir no restaurante e já perceber se o garçom, qual que é o perfil do garçom. Porque eu não preciso caminhar muito tempo com você para perceber o teu perfil, diferente de caráter, né? Que para eu saber, eu falei que todos os perfis podem ser bom ou mau caráter, né? uhum. Tem, às vezes as pessoas rotulam. Então, já entregando de bandeja, a pior coisa que você pode fazer com esse conhecimento é rotular as pessoas, né? Mas a melhor coisa é você se abrir e perceber que somos distintos e tem idiomas diferentes de comunicação. Sim, sim. E que nós nos sentimos, em certos contextos e situações inadequados, porque aquela não é a nossa linguagem mais forte, e nos sentimos muito adequados. Você falou que o exemplo da guerra foi fantástico. Não apresentava o cara para a guerra, ele amarelava, mas ele se Uhum. adequava num outro contexto. Ou seja, ninguém é invisível, ninguém é totalmente inadequado. E você que está nos escutando aqui, nos ouvindo, sabe, se essas são as suas crenças porque alguém te disse, ou mesmo algumas ideologias que estão aí sendo, né, bombardeando a nação brasileira por meio de todos os meios de comunicação, tentando segregar as pessoas, tornando algumas assim, não é, a última Coca-Cola do deserto e outras muito marginalizadas. Na perspectiva, primeiro, na perspectiva de Deus, nós somos todos seres humanos. E na perspectiva que do método, todas as pessoas podem ser adequadas dentro de um lugar, serem muito bem-sucedidas quando são muito bem alocadas, porque elas podem contribuir e contribuir muito. Então, por exemplo, nós temos aqui uma lista de qualidades do perfil conforme, como, por exemplo, é muito disciplinado, analítico, preciso, organizado, muito detalhista, não é? Como que você
descreve assim essa pessoa? Porque às vezes tem uma criança dentro de casa, às vezes é realmente um profissional que de repente está num lugar, num setor que ele não está produzindo muito, mas de repente uma boa conversa, uma boa orientação profissional, ele pode ser muito bem alocada e produzir muito e estar feliz. Uhum. Como que você Pastor, a gente tem que pensar sempre o seguinte, que para o efeito didático a gente está separando aqui como se fossem, cada um fosse um país, a dominância um país, a influência um país, o S, que a gente chama, que é estabilidade, vem do steadiness, em inglês. As pessoas Uhum, perguntam com curiosidade, por que S, né? Por que não E de uhum, estabilidade? Porque veio do sim, inglês. E o C de conformidade. A gente tem que entender que, assim, desses quatro perfis, tem dois perfis que são mais extrovertidos, que são mais valorizados culturalmente falando, que é o dominância e o influência. E tem dois perfis que são mais introvertidos, ou seja, uhum, eles eles pensam um pouco mais para falar, né? Eles podem ser considerados mais tímidos, né? Que é o sim, S de estabilidade e o C, tá? Cada um deles tem peculiaridades bastante específicas. Pensa assim, que todos eles têm facilidades e dificuldades. Você é canhoto ou é destro, pastor? sou destra. É destro. Se eu Uhum, pedir para você escrever teu nome com a mão esquerda, você vai escrever, não vai? é, Mas você vai ter aquele desconforto, vai ocupar mais que o espaço da linha necessário, vai pouco. levar mais tempo, né? Então, assim, é bom saber qual que é a tua fluência, né? A tua língua materna em termos de temperamento. Sim. Então, pensa assim, que o S de estabilidade é um dos perfis mais leais. É aquele perfil, é um dos perfis que mais escutam, que melhor escutam. Todo mundo ama ser bem atendido por um S em TI, né? Ou quando você está tendo um problema que você precisa resolver, que faz aquelas ligações, né, em telemarketing, porque ele é atencioso, ele ouve, ele realmente está te ouvindo, né? O I está falando com você e está falando com mais três ao mesmo tempo. Não, peraí, não, estou te ouvindo. Não, ele não está te ouvindo. Ele está envolvido com um monte de pessoas. O S gosta tanto de pessoas quanto o I, mas ele é mais seletivo. Então, ele é aquele cara que antes, olha, eu vou denunciar até a minha idade aqui. Antes do Orkut existir, ele já tinha os melhores amigos dele de escola, entendeu? Ele não Aham, precisa esperar o Orkut. Então, ele é um dos perfis mais leais, que tendem a ser mais leais. E ele é um sim. dos que melhor escuta. Agora, a maior dificuldade de um S é se adaptar a mudanças bruscas. E não é que Uhum, ele não muda, porque as pessoas rotulam, não, o S não muda. Não, ele muda, mas ele precisa entender um pouco mais do contexto para ele mudar. Né? Ele não vai virar o carro 360 como um dominante às vezes vira, uhum, né? uhum. Mas ele precisa de um pouco mais de elemento para fazer essa Ó, mudança. Porque o maior medo de uma pessoa que tem um temperamento estável é perder a segurança, é perder sim. o seu método. Ele é tradicional, ele adora servir. Pastor, dentro da igreja, assim, é um dos perfis, aquela pessoa que até adoece servindo. Você fala, não, a sua identidade também não pode estar aí. Outra dica, já puxando o gancho, não seja refém do teu perfil, né? Sim, Porque às vezes a gente pode se esconder sim. atrás do nosso perfil também. Quando você falou de uma coisa interessante, e eu acho que está muito dentro desse contexto do século XXI, nós temos aí as que os filósofos chamam de mudanças descontínuas, ou seja, ninguém consegue mais acompanhar a síndrome do aprendizado acelerado, não é? Uma infoxicação, ou seja, as pessoas estão intoxicadas por tanta informação. E você falou assim desse perfil estável que planeja mais, que é mais introvertido, que precisa ter as coisas mais organizadas, precisa se preparar para uma mudança e você vai fazer uma curva imediata. Vamos pensar, o D, o dominante, vai fazer isso, né? De repente, assim, de uma hora para outra, ou mesmo o influente, e essa pessoa vai dizer assim: Uau, onde é que eu estou, gente? Fui pego de surpresas. Então, só para a gente entender assim como que o D, você que está me ouvindo, que entende que é D por causa das devolutivas, como que a gente pode trazer um equilíbrio
não é? Nessa relação, seja no contexto da família, seja no contexto do trabalho, não é? Seja na hora de contratar uma pessoa, como que você vai pensar em tudo isso? Porque causa dores e frustrações, não é verdade? Sim. Como você nos aconselharia, por exemplo, uma relação? Porque o D, ele muda de uma hora para outra. O influente, ele está, assim, falando bastante com três, quatro, cinco pessoas, mas, de repente, o estável está mais lá no mundo dele ou dela e planejando muito melhor e quer que essa mudança, não é maldade, o que a pessoa quer é que a mudança seja muito bem pensada, porque ela funciona desse jeito. Então, ela quer Sim. os detalhes. Por exemplo, até hoje eu tenho dois filhos, um nasceu na Inglaterra, o outro foi com 3 anos de idade. Quando a gente entra no carro, é impressionante. Sabe o que é que eles fazem? Eles perguntam, para onde que nós vamos? Que hora que nós vamos chegar? Lá na Inglaterra, isso é cultura. Eu falei assim, cara, mas o perfil S, de repente, vai fazer essas perguntas, quer saber os estágios do negócio. Como que a gente facilita essa comunicação para que a gente não cause dores e também as relações sejam mais saudáveis e estáveis? Excelente exemplo, pastor, porque você repara até nas crianças, né? Eu tenho uma sobrinha que é S, que é estabilidade, assim, e várias vezes, né, eu pegava ela de surpresa, mudava o roteiro. Ela falou, mas você não me falou que a gente ia fazer isso. Eu falei, meu Deus, você é uma criança, você acha que eu vou te contar tudo? Eu pensei, né? Mas é perfil, e você vai vendo que a beleza disso e a dificuldade. Porque eu costumo fazer essa pergunta em treinamento, eu falo, quem são as pessoas difíceis? Eu brinco que eu nunca encontro elas na sala, né? Sim, Porque, é meu chefe, é fulano, é meu marido, enfim. Mas, assim, eu costumo dizer que as pessoas difíceis são aquelas que pensam diferente do que eu pensaria e agem diferentemente do que eu agiria. E aí tem a ver com temperamento, muitas vezes. Então, a sim. primeira coisa, eu preciso saber qual que é a minha língua materna. E que, assim, para entregar de cara, assim, qual que é o melhor, qual que é o melhor uso que você pode fazer desse conhecimento, é pensar o seguinte, gente, essa pessoa tem um outro idioma que não é o meu, e você está Uhum. muito interessado no D, pastor. Eu fico pensando, por que será? Assim, e assim, você tem falado muito do D você fala de vez em quando do I, fiquei pensando qual que teria sido o seu resultado. Mas é um instrumento que, assim, só de você trocar um pouquinho, você já percebe, o D é mais direto, ele é mais objetivo, né? Então, assim, você tem que saber qual que é o teu perfil. Se eu sou um perfil S, né, e estou conversando com o D, que é objetivo, impaciente, é aquele cara que fala, ok, sabe? Você fala um e-mail, bom dia, fulano, como você está? Gostaria de saber, ok, ele responde seco assim. E aí o S às vezes fica assim, nossa, mas esse cara não tem coração. Não, e não tem nada a ver, é o perfil, é a linguagem que ele está se expressando no mundo. E o D também precisa melhorar se ele está trabalhando com S. Ele tem que Uhum. treinar, olha, bom dia, fulano, de repente, para não Uhum. chegar tão cedo. Então, primeira dica é você se reconhecer e ter um autoconhecimento um pouco mais honesto de você e não querer ser o que você não é. Então, assim, é, às vezes a pessoa ela quer ser um I, ela admira outro temperamento e quer ser o que ela não é. Admite o seu temperamento e percebe o do outro. Você que é de missões, você deve entender isso muito bem, pastor. Qual que é a primeira coisa que você faz se você muda para a França, por exemplo? Qual que é a primeira coisa que você vai buscar aprender? Olha, vou aprender a língua, vou aprender a cultura, é isso Para que eu quê? vou, para que eu possa me integrar, compreender as pessoas e ser compreendido por elas. A princípio é isso. O idioma, a gente tem essa clareza. Por que com temperamento, não? Não adianta eu chegar na França, chegar na imigração querendo dar 2 beijinhos lá na imigração. Isso não é culturalmente aceito ali, né? Não é o idioma. Então, assim, se você quer ter um conhecimento, um relacionamento melhor com o outro, eu sugiro que você se esforce a falar um pouquinho do francês, né? Ou do teu outro idioma. Uhum. Você nunca vai ser fluente em francês. Mas assim, você tem o básico que garanta ali. E aí você vai fazendo negociações, né? De acordo com a relação vai caminhando. Mas se você está indo para uma reunião com uma pessoa que é diretiva, que é dominante, você tem que ser objetivo.
Se você quiser acabar com essa reunião, é você sair do foco, começar a trazer muito contexto, que o S precisa de contexto. O S não gosta de. Eu lembro que numa organização que eu estava ajudando a desenvolver, e tinha uma pessoa que falava assim, Juliana, eu saí de uma reunião com ele, ela era S, e o chefe, ela era S com I, ou seja, né? Põe, põe contexto, ela dava contexto que não acabava mais. E o chefe era D, né? Dominante, e com baixo S. Então ele era mais impaciente ainda, porque o autodominante com S médio, ele segura um pouco, mas o Uhum. autodominante com S baixo, você vai ver ele muito mais impaciente. Né? Então, o que é alto em você diz muito, mas o que é baixo também. E aí Sim. ele pegou e ela falou assim para mim, ele falou para mim, começa de trás para frente, me fala o Ah, resultado, depois você me diz o contexto, porque eu não vou ter ah, tempo, né? ah, E ele tinha até uma linguagem até um pouco agressiva, corporativamente falando. Quando ela falava muito, ele falava assim: escuta, é para desabafo, que eu não vou poder te ajudar. Ele cortava ela, né? Porque ele achava ela muito prolixa. Então, sim. assim, você tem que perceber o teu perfil e perceber com quem que você está trocando. A mesma coisa com o I, né? Às vezes, quando você vai ter uma reunião com o I, ele vai, se for na segunda-feira, então ele vai te contar o final de semana, ele vai contar tudo. Agora, Então, agora nós temos que entender duas coisas, não é, Ju? Você pontuou duas coisinhas que eu acho legal a gente desenvolver. Primeira coisa é, não adianta eu forçar a barra e querer ser um perfil que não sou. Porque eu vou virar um artista, vou virar um personagem que não sou eu. E eu não vou lidar com a minha realidade de vida e não vou lidar com a realidade de vida das pessoas nesse aspecto. E o segundo aspecto que você falou é sobre as relações, porque se o I vem e ele quer realmente contar o final de semana, por que não esse S, não é? Ou esse C, ou esse D, também está em estado de alerta para, dentro desses encontros, criar os espaços para que as relações também sejam cultivadas. sim, Porque é disso que nós precisamos. Você mencionou aqui do extrovertido que para ele ele é muito expansivo, não é? Mas o estável, o S e o C, são poucos relacionamentos e muito mais aprofundados. O I, uhum, ele vai se relacionar às vezes com quase que o mundo inteiro. Mas o que eu estou querendo pontuar aqui é que dentro de todos os perfis há espaço. Há espaço para que os relacionamentos sejam cultivados numa maior proporção ou numa menor proporção. E eu quero até perguntar aqui para os nossos ouvintes, não é? Há espaço, por exemplo, na sua empresa? Há espaço você, professor, para com seus alunos? Você é simplesmente aquele que chega lá e despeja o conteúdo e vai embora? Você só dá informações? Entende? Você que é líder, pastor, você é aquele cara que realmente prega e é a estrela que no final, pronto, não fala mais com ninguém, vai embora, ou sai até pela porta lá do púlpito, né, por trás, para que ninguém te contasse, e assim por diante. Você é um artista, por exemplo, que de repente, você diz que tem milhares de fãs, mas você se relaciona, há um espaço, há prazer em estar, de repente, com um grupo deles, com um momento, ou você é acessível a essas pessoas, ou elas são acessíveis a você ou não, só para nós entendermos, pessoal, que numa maior proporção ou numa menor proporção, dentro de cada perfil, há espaço para que os relacionamentos sejam cultivados. E nós não podemos perder isso. Por quê? Porque as máquinas estão sendo humanizadas e os seres humanos estão sendo robotizados e nós não podemos permitir que isso aconteça conosco, tá bom? A gente precisa continuar sendo gente, com cheiro de gente, sentar, tomar café, comer pão na padaria, tapioca, cuscuz com jabá de manhã cedo ou com galinha caipira, mas nós precisamos estar ao redor da mesa numa maior proporção ou numa menor proporção. É isso aí, vamos lá, Gil. excelente. Você pegou a chave, pastor. A questão é relacionamento mesmo e é tentar fazer esse intercâmbio.
E uma coisa que, pegando a deixa de dois pontos que você falou do seu filho que nasceu na Inglaterra, porque as pessoas confundem também com, Juliana, a cultura. Tem países que têm uma, por exemplo, na Inglaterra, até por causa do clima, tem uma maior predominância de certo temperamento, que também tem influência, né? Então, assim, eu falo que o ser humano é uma questão super complexa, né? A gente sabe pouquíssimo. A gente está colocando aqui um pouco de conhecimento para ampliar, mas, assim, Deus, na sua infinita sabedoria, é, nós somos muito complexos e, obviamente, o fator cultural atravessa também. Mas, mesmo sendo fator cultural, eu tenho um amigo inglês que está aqui residindo, ele é missionário aqui no Brasil, ele volta cada tanto na Inglaterra e, para mim, ele é super inglês. E ele fala assim, Juliana, não me adapto mais à Inglaterra. Tipo, eu sou brasileira. Eu falei, não, você é super inglês, né? Você já está brasileirado. Então, a questão da cultura, ela pode também agregar. E, assim, esse conhecimento vai ser também traçado com a questão do relacionamento, e aí tem a ver até com os livros que você está sorteando, com a questão da maturidade, né, pastor? Porque, assim, a pior coisa que você pode fazer com esse conhecimento, quando eu dou esse treinamento, é muito engraçado, pastor, eu dou esse treinamento, aí, geralmente, o D e o I vêm falar comigo no final, né? Se achando, né? Que Tá? a cultura valoriza. Falando, não, Juliana, tudo bem, você tem que falar que o S é legal, que o C é legal, tudo. Mas quem manda no mundo é o D e o I, né? Pode falar. Fala aqui para mim. Eu falei, não. O I geralmente fala assim, Juliana, vai ter encontro, a gente pode marcar um happy hour, quer marcar com todo mundo. O S pergunta, ele elogia, tudo, ele pergunta se vai ter certificado. E o C não concorda com o perfil dele, porque ele é muito perfeccionista, ele quer entender as bases que foram calculadas e tal. Então, assim, quando você começa a rir um pouco de você mesmo, de se aceitar com o teu perfil e rir, e você vai amadurecendo e você vai percebendo que as relações são mais importantes, né, do que esses ruídos. Sim. Então, e olha, pastor, mesmo eu tendo esse conhecimento, várias vezes tem reunião, tem essa situação que eu falo, puxa, pisei na bola aqui. Eu acho que eu fui muito eu precisava ter diminuído um pouco. E Aham. isso, por mais que eu não tive essa intenção, soou isso para outra pessoa, né? Então, eu lembro que eu vi russos conversando do meu lado, achei que estavam brigando, literalmente. Mas não, eles estão conversando, é um idioma que eu não conheço. Sim. Então, Sim. ter esse foco na questão da relação e não rotular, a gente precisa um dos outros, né, de perfil. Uma coisa interessante, me permita dizer, quando a gente tem essa compreensão de que não existe ser inadequado e não existe seres humanos invisíveis, né? Essa invisibilidade gera muita dor, tá? Quando a gente tem essa compreensão e tem essa maturidade para receber os dons, os talentos, a habilidade, o conhecimento que o outro tem, sabe? E você tendo esse autoconhecimento de dizer assim, não, há espaço para erros aqui. Porque o D, o I, vai pisar muito na bola. E nenhum deles vai chegar longe se não tiver um S estável para puxar para baixo, para olhar os detalhes, para olhar as minúcias de um projeto, de uma relação, de uma venda, seja lá do que for, né? Os detalhes de uma. Gente, eu fico impressionado, por exemplo, o meu segundo livro que eu lancei, eu fiquei impressionado com as revisoras. Eu escrevo, e sinceramente, às vezes eu mando a caneta para cima, ou o teclado, e eu não quero nem saber o que estou escrevendo. Depois eu leio. Obviamente que eu tenho uma ideia, eu sei o que é que eu quero colocar no papel. Aí vem as revisoras, aí elas melhoram aquilo. Eu falo, gente, isso aqui está maravilhoso. Elas pegaram a minha ideia e elas melhoraram. Então veja só, beleza, eu tive o mérito de ter a ideia e desenvolver do meu jeito. Mas eu tenho uma revisora ou revisoras que pega aquele material bruto e diz assim, uau, vou melhorar isso aqui, e melhoram. Nós temos que entender que todos nós somos materiais brutos que estão sendo lapidados. E a gente se lapida nessas inter-relações. Isso é muito importante, você que está nos ouvindo aqui. Então não tente impor, né, o seu perfil nas pessoas também. Encontre uma medida certa, sabe? De cobrança, não é? De tarefas.
porque você de repente coloca uma sobrecarga sobre o outro, ou você que é estável, que é muito crítico também, que quer as coisas nas minúcias e perfeccionista, deixa um espaço para que você respire, sabe? Gere um espaço para que haja erros, para que você também possa crescer e possa se ver como que você responde diante dessas situações. E as pessoas entenderem de que todos nós temos uma participação, sabe, nestas relações, sejam elas familiares, sejam elas no ambiente profissional e assim por diante. Quando temos essa compreensão, isso nos ajuda muito, né, Ju? Nos ajuda muito e nos poupa de muitas dores e também de gerar muitas dores na vida das pessoas. Você está falando, me lembrei, tem um livro escrito O Poder dos Quietos, da Susan Cain. Ela tem um TED Talks que é super famoso, dá para procurar no YouTube, aí você que está querendo entender um pouquinho mais. Ela faz essa crítica nesse mundo onde se valoriza a cultura da extroversão, Uhum. e o valor humano, a dignidade do introvertido, ela é tão quanto o extrovertido, né? Então, você falou da dor da invisibilidade, às vezes, né? E às vezes o introvertido ele está 1000 vezes mais preparado do que o extrovertido, mas assim ele tem mais dificuldade de se projetar, né? Então ele titubeia um pouco. Mas não significa, às vezes ele está tão bem preparado que ele dá um baile em qualquer improviso também que os outros extrovertidos consigam dar. Chama O Poder dos Quietos, e da Nossa, Susan Cain. E um nossa. outro ponto que você falou, pastor Samuel, que é muito importante, é esse conhecimento, a pessoa fala assim, ah, Juliana, eu lembro que teve uma pessoa que deu para o chefe dele, ele fez o DISC, a gente fez todo o processo, o assessment, que a gente chama, que é a avaliação, né, dele, Uhum. e ele virou e falou assim, colocou na mesa do chefe dele e falou assim, ó, tá aqui, ó, meu perfil, se você quiser lidar comigo, tô, lê isso aí. Eu falei, você fez isso? Você não entendeu nada do trabalho, fazer nada, porque não é você, não é o outro se adaptar a você, é você, de novo, não é eu chegar na França e querer que todo mundo fale português, Ah, né? É o contrário, sou eu que estou na França, sou eu que tenho que saber pelo menos o básico daquele idioma. Eu nunca vou ser fluente em francês. Então, é ter essa noção. E aí a pessoa fala assim, ah, mas eu vou ser hipócrita, a pessoa fala. É como se eu estivesse manipulando. Não, não é hipocrisia, né? Não é manipulação, é sabedoria. E eu brinco que tem aquela máxima, né, dos Beatles, All we need is love. E depois, desde que eu venho conhecendo o Senhor, eu acho que essa música devia ser trocada, né? Que é All we need is wisdom, né? A sabedoria de Deus para viver todos os dias, né? Isso não é manipulação, isso é sabedoria. Você está falando um outro idioma, né? E é sim. óbvio que ninguém vai conseguir falar um idioma que não é teu 100% do tempo, mas seja estratégico, seja sábio, essa é a intenção. Mas, Sim. assim, eu estou defendendo os S's aqui. Eu adorei que você me chamou para falar do S depois do C, porque são perfis, assim, brilhantes. A persistência de um S, a consistência, você já falou das suas revisoras. Todo mundo quer ter um S do lado, né? É um dos perfis que mais tendem à lealdade, né? Todo mundo precisa daquele Literalmente traz estabilidade, né? Segurança, habilidade. confiabilidade. Isso é fantástico. Então, os S aí, vocês estão de parabéns, viu? Todos Professor, merecem. pastor, se eu pudesse colocar o DISC em 4 elementos de uma forma didática para o pessoal entender, o D é como se fosse um acelerador. Ele vai, às vezes, atropela o mundo, né? De impaciência dele. O I é como se fosse uma graxa. Não, gente, calma aí, não é assim, calma, ele dá aquela graxa, né? Ele vai fazer aquela cola. O S, ele é areia. Não, gente, calma, 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 tá indo muito rápido. Eu preciso de um pouco mais de tempo. E o C é um freio de mão, né? Tipo, não, não vamos sair daqui enquanto não tiver perfeito. Então, se não tiver perfeito, é melhor a gente não fazer. E aí Ah, trava tudo também. Mas aí esse é outro perfil que a gente vai falar que tem inúmeras qualidades também. Mas a gente pois é. precisa um dos outros. Sim, Precisamos um dos outros e dos perfis complementares. muito bom. E nessas relações interpessoais, é muito interessante como, quando a gente tem essa compreensão e esse apreço pelo outro, não é?
e também tenho o coração aberto para receber as dádivas, os dons, o conhecimento, a sabedoria e a experiência ou as experiências que o outro tem, quando a gente tem o coração aberto para receber tudo isso, gente, as pessoas elas vão se potencializar muito mais. Eu vou encerrar com uma história, ela é muito curta. E aí a gente parte aqui para o encerramento. Foi uma experiência muito profunda e ela, assim, ela sempre me emociona muito. Era um aniversário do meu filho Samuca, na Inglaterra. Eu morei alguns anos na beira do Thames. Como eu nasci e me criei na beira da praia, no Rio Grande do Norte, eu falava que Deus me deixou ali no Thames para aliviar um pouco a minha dor. E um dia o Samuca fez aniversário, eu não tinha dinheiro para fazer um aniversáriozinho dele. Aí eu peguei umas varinhas de pescar e fui pescar num lago, né, que tinha assim na beira do Thames, que tinha peixe, sabia que tinha peixe lá. E aí fui pescar, quando eu cheguei lá, nós pegamos alguns peixinhos. E de repente tinha um garotinho, quando eu fui tirar o peixe do anzol, um garotinho se aproximou e tinha um gatinho do lado, e o Samuca, meu filho, um aniversariante do lado. Juliana, eu fiz todo o esforço do mundo para falar um inglês com sotaque britânico. Que eu aprendi inglês depois de 33 anos. E o meu sotaque sempre me denuncia. E aí, por quê? Porque eu sabia que o garoto era britânico. E eu fiz todo o esforço do mundo. Quando eu abri a minha boca, ele falou assim: I love accent. Ele falou assim: eu amo sotaques. Primeiro, ele percebeu que era um estrangeiro, mas quando ele disse essa palavra, eu amo sotaques, aquela foi a maior palavra de acolhimento para aquele momento. Porque eu podia até imitar o sotaque britânico, mas eu só seguro um pouco do sotaque por alguns minutos. Quando eu canso, eu não consigo segurar mais. Uhum, E aquela palavra foi uma palavra de acolhimento de uma criança. Eu falei assim, gente, até hoje isso é muito forte. Então, se não despreze as pessoas, não julgue-as, não é, pelo nível da produtividade. Essa pessoa, no nível de produtividade dela, ela tem um papel. Pode ser que os seus resultados sejam os mais explosivos possíveis, mas tem que entender que tem alguém que está contribuindo como equipe, ou membro da equipe, ou na família, que traz estabilidade, que traz segurança, que é leal, que é fiel, que não está simplesmente preocupado com os resultados que aparecem, não é? Mas que está preocupado em manter as coisas juntas e coesas, porque alguns perfis não têm essa característica. Mas o perfil estável tem essa característica de manter as coisas coesas, sabe? Juntas, próximo, o apreço pelas pessoas, no acolhimento e assim por diante. Então, Ju, e aí? Vamos para os finalmente? Ainda temos a próxima, hein? ainda temos a próxima. Muito bom trazer esse conhecimento e multiplicar. E lembrando que é um instrumento de tendências, né? Ninguém é uma letrinha, né? Assim, todos nós, eu falo, costumo brincar que o nosso problema é cardíaco, né? Mais do que temperamental, é a questão de como é que está o nosso coração, como é que o nosso coração se esforça para fazer esse vínculo. Mas é isso, é reconhecer esses perfis e acolhê-los. E, como você falou, a história que você contou foi fantástica, pastor Samuel, porque você pode ter autenticidade, você não estava falando tua língua materna, mas você estava tentando, acho que ilustrou muito bem o que a gente está colocando aqui como essência desse conhecimento, né? Sim. E é bom ter todos num time. A gente tende a escolher os iguais, né? E, na verdade, a gente não precisa, às vezes, dos iguais, a gente precisa do oposto, do complemento. Imagina se a pessoa que revisasse teu livro fosse outra dominante, ia com todos os furos para edição, né? Então, a É, gente precisa ter verdade. esse As pessoas, complemento na equipe. sim. Se as pessoas quiserem te encontrar, passa aí o seu Instagram, suas redes sociais. Se você quer se aprofundar, conhecer mais sobre o DISC e outras ferramentas, contata a Juliana, fala com ela. Fala aí das suas redes sociais que nós vamos colocar na edição da nossa matéria. Joia. Pode me procurar lá na arroba Semeando Consultoria, é o Instagram.
tem o meu Instagram também, que é Juliana Carvalho, COS, também estou lá. Nas plataformas do Facebook também está aparecido, Semeando Consultoria e Juliana Carvalho. Então é Legal, isso. Obrigada legal. aí. Foi um prazer imenso ter você conosco. Esse é o seu programa Palavra da Vida. Hoje tivemos aqui a nossa devolutiva sobre o perfil S Estável com a Juliana Carvalho. Você pode encontrá-la nas redes sociais, que vão estar aqui no nosso, no nosso vídeo. Se inscreva, você pode segui-la. Se inscreva também nos nossos canais. Marque a TV Diário do Sertão. Marque pelo menos, eu te sugeriria, pelo menos de 2 a 4 amigos, porque nós vamos sortear 4 livros. E até a próxima. Próxima devolutiva será sobre o perfil C, conforme ou conformidade. Deus te abençoe. Muito obrigado por abrir a porta aí da sua casa, por ligar o rádio do seu carro e a sua TV, e que Deus te recompense poderosamente. Obrigado, Juliana. Deus te abençoe. Obrigada. Amém.